orar por você e trazer a mensagem do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, Senhor misericordioso, te agradecemos, Pai querido, por esse dia que Tu nos concedestes, pela saúde, pelo alimento, pelas nossas vidas, Pai, pelos nossos corpos sadios, para Te louvar, para Te, Senhor, engrandecer, Pai. Nesta manhã, em nome de Jesus, Senhor, queremos, Pai, Te pedir, Senhor, primeiramente peço pela minha vida, Senhor, te peço pela vida dos meus familiares, a vida, Senhor, da minha esposa, dos meus filhos, da minha filha, da minha netinha, Pai querido. Deus, te peço, Senhor, por toda a minha parentela nesta manhã, em nome de Jesus, Pai. Deus querido, Deus eterno, Deus misericordioso, Pai, te peço por toda a tua igreja, cada irmão, cada irmã, Pai querido. Te peço, Senhor, nesta manhã também, Pai amado, pelo pastor da Igreja Metodista de Corumbá, pastor Alexandre, toma ele nas tuas mãos, toma a sua família, sua esposa, sua filhinha, teu filhinho. Ah, Deus, abençoa a vida do teu filho nesta manhã, em nome de Jesus. Te entrego também para a vida do nosso SD, pastor Edinaldo Breves, toma teu filho nas suas mãos, toma a sua família, repreende todo mal, tudo aquilo que não provém de ti, meu Pai. Deus, toma teu filho nas tuas mãos, Pai. Continua abençoando, continua dando sabedoria, continua dando força, saúde, inteligência, Pai, para que teu filho continue, Senhor, a Deus, administrar, Senhor, Deus, as igrejas que foram colocadas, Senhor, na sua mão, Pai. Toma teu filho nas tuas mãos amanhã, em nome de Jesus, Pai querido. Deus, te entrega nas tuas mãos também nosso bispo Paulo Rangel, toma ele nas tuas mãos, abençoa a vida do teu filho, meu Pai, para que também, Senhor, possa, Senhor, teu discernimento, filho do teu Santo Espírito, Pai, Deus, para que ele possa, Pai, continuar firme nos seus caminhos, Pai, Deus, e, Senhor, pastorear, Senhor, esse grande rebanho que Deus colocou, Senhor, na sua mão, Pai. Toma teu filho nas tuas mãos nessa manhã, em nome de Jesus, Pai. Deus, vou de encontro, Pai Celestial, as pessoas que estão ali necessitadas, meu Pai. Deus, vai de encontro aos refugiados, meu Pai querido, que estão ali passando estes problemas, meu Pai. Dá calma, dá tranquilidade, dá sabedoria, Senhor, para as pessoas que estão, Senhor, no poder, meu Pai. Porque a Tua palavra nos garante, Pai, que não há autoridade que não seja levantada por Ti, meu Pai. Por isso que nesta manhã, em nome do nosso amado Jesus Cristo, Pai, nós colocamos todos nas Tuas mãos, Pai querido. Toma nas Tuas mãos, Pai, o nosso país, Pai querido, cada estado, meu Pai. Deus, cada governador, cada prefeito, meu Deus querido, toma nas Tuas mãos, meu Pai amado. Deus, toma o nosso país. Deus, toma o Congresso Nacional. Toma cada pessoa que está ali investida de poder, meu Pai, sendo o Senhor do Executivo, do Judiciário, do Legislativo, meu Pai. Ah, Deus, toma essas pessoas, Pai, que estão investidas de poder, Pai querido, dá sabedoria, Pai amado. Dá, Senhor, um coração, Pai amado, para olhar para o povo, ver as necessidades, meu Pai querido, para que, Pai, todos nós possamos viver bem, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te colocamos também, tem o nosso líder do nosso país, o presidente da República, meu Pai, toma ele nas tuas mãos, abençoa ele, abençoa a sua família. Em nome de nosso amado Jesus Cristo, nessa manhã nós colocamos todos nas tuas mãos, Pai. Deus, dá-lhe, Senhor, o livramento da bala perdida, do homem mau, meu Pai querido, nesta manhã, em nome de Jesus, Pai. Livra, Pai. Vai de conta ali os hospitais, meu Pai, as pessoas que estão ali, Pai querido, necessitando, Pai, de um socorro. Deus, Tu é o Deus do milagre, Pai. E Tu pode fazer um milagre na vida dessas pessoas, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai querido, nós entregamos nas Tuas mãos, Pai, todas estas famílias, Pai, em nome de nosso Senhor amado Jesus Cristo, Pai. Também te entrego nas Tuas mãos, Pai amado, nesta manhã, meu Pai. A Deus, esta rua, este bairro, essa cidade. Deus, cada pessoa, Pai amado. Toma nas Tuas mãos, Pai. Te entrego nas Tuas mãos nesta manhã também, Pai amado. O grupo de oração, meu Pai. Ah, Deus amado, cada pedido ali, meu Pai, contempla, Pai amado. Te entrego também, Pai amado, os propósitos, meu Pai, nas Tuas mãos, Pai querido. Vai de encontro nesta manhã em nome de Jesus, Pai. Toma, Pai amado, a Deus, o Teu filho, capelão Márcio, Tuas mãos, abençoa o filho do Teu filho, sua família. Toma a vida do pastor Luiz de Pittencourt, bom de Porta do Céu, abençoa sua vida, sua família, Pai. Toma todos nas Tuas mãos nesta manhã em nome de Jesus, Pai. Te peço, Senhor,
pelos inscritos, Pai querido, nosso canal, meu Pai. Vai abençoando cada vida, Pai. Ah, Jesus querido, muito obrigado, Pai, por essas vidas que, Senhor, se colocaram, Senhor, neste propósito, Pai, de estar, Senhor, a Deus, olhando, Pai, ouvindo, vendo, Pai, este canal, Pai querido, que nós temos a certeza, Pai, que Tu irás, Senhor, falar com cada um, Pai. Toma nas Tuas mãos, Pai, cada um, Pai. Nós não sabemos as necessidades, não sabemos o problema, mas, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, Deus, cada juvenil, cada um, Pai, entregamos nas Tuas mãos. Muito obrigado por tudo. Fica conosco, nos abençoa, nos dá, Senhor, um dia tranquilo na Tua presença, que a Tua palavra, Senhor, vai alcançar corações nesta manhã em nome de Jesus, Pai. Esta oração, Pai querido, que nós te fazemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada para o nosso Deus, né? Porque Ele é digno. Aqui nós temos a palavra de Deus. Vamos estar lendo o Salmo 71. Vamos estar lendo o Salmo 71. Glória a Deus. Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor nessa manhã, né? Toda honra, toda glória seja dada para Deus, né? Porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Aqui nós temos o Salmo 71, né? Que ele diz assim: em Ti, Senhor, me refugio. Nunca seja eu confundido. Nunca seja eu confundido. Na Tua justiça, socorre-me e livra-me. Socorro. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado o nome do Senhor. Vamos começar de novo. Em Ti, Senhor, me refugio. Nunca seja eu confundido. Na Tua justiça, socorre-me e livra-me. Inclina os Teus ouvidos para mim e salva-me. Sê Tu para mim uma rocha de refúgio, a que sempre me acolha. Deste ordem para que eu seja salvo, pois Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, da mão do ímpio, do poder do homem justo e cruel, pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Em Ti me tenho apoiado desde que nasci. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. Ó, meu louvor será Teu constantemente. Sou para muitos um assombro, mas Tu és o meu refúgio forte. A minha boca se enche do Teu louvor e da Tua glória continuamente. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampare quando se forem acabando as minhas forças, porque os meus inimigos falam de mim e os que espreitam a minha vida consultam junto, dizendo: Deus o desamparou. Persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te alongues de mim. Meu Deus, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os meus adversários. Cubram-se de opróbrios e de confusão aqueles que procuram meu mal. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará da Tua justiça e da Tua salvação todo dia, posto que não conheça a Sua grandeza. Virei na força do Senhor Deus, farei menção da Tua justiça e da Tua tão somente. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade e até aqui tenho anunciado
as tuas maravilhas. Agora, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos vindouros. A tua justiça, ó Deus, atinge os altos céus. Tu tens feito grandes coisas, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me fizeste ver muitas e penosas tribulações, de novo me restituirá a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumentarás a minha grandeza, e de novo me consolarás. Também eu te louvarei ao som do saltério pela tua fidelidade, ó meu Deus. Cantar-te-ei ao som da harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu cantar os teus louvores, assim como a minha alma que tu remiste. Também a minha língua falará da tua justiça o dia todo, pois estão envergonhados e confundidos aqueles que procuram o meu mal. Palavra maravilhosa, o Salmo 71. Aqui nós temos uma verdadeira expressão do salmista a buscar ao Senhor. O salmista, ele busca ao Senhor de todo o coração, de toda a alma. Então nós temos aqui uma passagem muito boa. Vocês, quando estão desanimados, entristecidos, busquem ao Senhor dessa forma. Amém? Vamos estar fazendo a nossa leitura devocional sob o título O Poder do Louvor. Recentemente, o líder do meu grupo de jovens cristãos perguntou a cada um de nós por que nós gostávamos de frequentar o culto. Um de meus amigos disse com um sorriso: porque a comida é sempre deliciosa. Outros responderam: o sermão sempre se ajusta à nossa situação. Alguns disseram que gostavam das conversas. Eu disse que gostava da hora de louvar e adorar a Deus. Eu gosto de cantar e, ao elevar meu louvor a Deus, sinto meu coração encher-se de paz e de alegria. Minha situação nem sempre foi boa. Eu me sentia frequentemente estressada e deprimida, lutando para encontrar palavras para orar. Durante esse período, o louvor e a adoração me ajudaram a perceber que Deus estará sempre comigo e nunca me deixará só. Eu sentia que Deus estava me confortando e sussurrando: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5, verso B. Por meio do louvor e da adoração, todos nós podemos nos conectar com Deus, que nos sustenta e nos fortalece. Oramos como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós estamos numa campanha de oração e libertação na Igreja Metodista de Corumbá. E ali nós temos o nosso presbítero Anselmo, e ele ministrou exatamente sobre isso, sobre o poder do louvor, o poder de nós louvarmos a Deus. E ali ele citou uma passagem em que Saul, após ter cometido muita coisa ruim, desobediência principalmente a Deus, ele era cometido de um espírito do mal que o deixava ali realmente fora. E ele vai exatamente chamar a Davi, que tocava harpa. E ali Davi
provavelmente tocava a sua harpa e deveria louvar a Deus. E nós sabemos que os espíritos malignos, eles não gostam muito de Deus. Então nós entendemos que através dessa homilia, o presbítero Anselmo explicou muito bem o poder do louvor. Claro que nós, nessa manhã, então vamos aqui estender, que é um momento de reflexão do dia, momento em que nós procuramos verdadeiramente nos abastecer para cumprirmos as 24 horas. Já lemos a palavra de Deus, já meditamos, e nós vemos que verdadeiramente o louvor, ele tem essa característica, né, de nos libertarmos. Claro que nós não podemos aqui, nós colocamos o fundo musical aqui, orquestra, porque no YouTube, como em outras redes sociais ou mídias, temos muito problema com o direito autoral. Realmente, as gravadoras, as pessoas que produziram, e quando nós usamos o louvor, já está no direito dos autores, simplesmente o nosso vídeo é recortado, é emudecido, perde totalmente a característica por causa da situação do louvor. Então, por isso, nós temos que nos limitar muito ao louvor aqui na plataforma. Mas vamos estar, em nome de Jesus, melhorando, trazendo também louvores para a nossa devocional, né? Exatamente como estamos aqui mostrando, né, na palavra de Deus. Então, meu amado, minha amada, o que o dia de hoje nos traz? O que verdadeiramente estamos precisando? Nós vemos aqui que o salmista, ele simplesmente nos traz isso, né? Nos traz uma reflexão sobre o verdadeiro sentido que nós precisamos louvar a Deus. Precisamos manifestar a nossa gratidão a Deus. Porque verdadeiramente o que acontece é isso. Nós oramos de forma que aquela oração vai ser uma oração que irá nos proteger do mal. Verdadeiramente protege, mas não que assim tenha total eficácia, porque Deus tem misericórdia de nós. Mesmo os que simplesmente pensam assim, de forma... Deus tem misericórdia. Então não é uma coisa que a gente pode assim dizer assim que Deus vai menosprezar. Como às vezes o pregador, pregadora, não há nada eficaz para isso. Mas assim, nós aprendemos desta forma,
e trazemos desde criancinha a maneira de louvarmos a Deus, a maneira de buscarmos a Deus. O reaprender, podemos dizer assim, ele é muito dificultoso. Será que você já observou isso? O reaprender é dificultoso. O reaprender exige energia, exige força, principalmente reaprender a tirar determinados hábitos em nossas vidas. Porque o hábito, ele se perpetua na nossa vida e nós nem sentimos o que nós fazemos. Então, há uma necessidade de vigiar-nos, uma vigilância constante, uma constante ação de Deus na nossa vida. Porque a palavra de Deus fala: orai e vigiai. Então, como nós falamos aqui, às vezes nós oramos, mas nós não vigiamos nem aquilo que nós estamos orando. Porque nosso Deus tem dado o livramento, nosso Deus tem dado a cura, nosso Deus tem dado um momento de refrigério, nosso Deus tem dado um momento de escape, nosso Deus tem dado a alegria ao nosso coração, nosso Deus tem dado oportunidade a cada momento, nosso Deus tem dado a certeza de que Ele nos quer resgatar, que quer nos salvar através de Cristo Jesus. Nosso Deus tem dado tantas alegrias à nossa vida. Nosso Deus tem dado consolo nos momentos de tristeza, angústia, desespero. Nosso Deus tem dado tantas coisas boas. Você já observou isso? Quantas coisas? Eu citei algumas, mas podemos dizer que existem várias e várias coisas que nosso Deus tem feito em nossa vida. E por não vigiar, nós não sabemos. Será que poderíamos numerá-las todo dia? E fazer essa constante enumeração de como nosso Deus é? Nós olhamos aqui o salmista, que é Davi, e nós vemos o seu relacionamento com Deus. E aqui nós temos uma passagem de relacionamento temporal, em que ele começa desde o seu nascimento até o final, ele pedindo a Deus para que Deus cuide dele no momento em que ele não tiver mais aquela força para ele mesmo ou para nós mesmos nos protegermos. Porque vai chegar um momento em que, verdadeiramente, como o palmista falou, não teremos mais a nossa força, não teremos mais o nosso vigor, como tínhamos antigamente, e só Deus para nos proteger. Só Deus para estarmos conosco nesse momento em que o Senhor vai nos proteger. Mas como Deus nos protege? Nós vivemos num mundo, podemos dizer assim, um mundo material. Um mundo em que as coisas, no mundo material, elas costumam ter explicação.
ou explicações. Nada acontece por acaso. Nada neste mundo material, nada vai surgir do nada assim. Claro que os milagres acontecem, mas assim como podemos dizer na retórica da vida. Uma coisa interessante é que todo dia nós temos a oportunidade de criar oportunidades para o futuro. E que é o futuro? O futuro, ele já está escrito por Deus, mas não é ainda manifesto. A Bíblia, ela é bem clara sobre isso. Porque nós temos um momento em que Deus, quando Deus fala, as coisas já estão criadas. Mas muitas coisas, mesmo criadas, elas não estão manifestadas. O que ela vai se manifestar, não no mundo espiritual, mas vai manifestar no mundo material. Nós temos que ter esses dois pontos, mundo espiritual e mundo material. Mundo espiritual é um mundo da criação. Mundo material é o mundo da manifestação. Então, nós temos essas duas dimensões. E você vai chegar para mim e vai dizer: não estou compreendendo isso. Nós somos formados por... Nosso corpo é formado por bilhões e bilhões de neurônios. São, podemos dizer assim, vidas próprias, microscopicamente falando. Porque, se você raciocinar bem, você vai ver que... Olhe para uma bactéria, olha para um vírus. Essa coisa tão minúscula que só pode ser enxergada através de microscópios eletrônicos, tem vida própria. Tem um complexo sistema que verdadeiramente o torna capaz de se reproduzir, capaz de ter suas próprias funções. E não podemos dizer que são tão simples assim, porque consegue entender até sistemas mais complexos, como o nosso. Claro que o sistema do homem é muito e muito mais complexo, mas diante dessa complexibilidade, esse sistema microscópico, ele tem a capacidade de ter uma vida própria. E por que nós não podemos dizer que um neurônio, a unidade básica da cadeia celular cerebral, porque são células nervosas, elas não tenham vida própria, assim, podemos dizer, cada uma. Porque a junção delas é que irão fazer com que o nosso cérebro funcione. Estudo muito bom, estudo do cérebro humano. Ninguém pode dizer que o cérebro não exista. A vida, ela é determinada no mundo
natural, pelo funcionamento do cérebro. O cérebro tem várias ramificações autônomas que funcionam independente do nosso pensamento. Como nós vemos aí pessoas que morreram. O eletroencefalograma mostra lá que o cérebro está parado. Não há circulação, não há produção de as microscópicas energias elétricas do cérebro estão paradas. Aí esses instrumentos detectam a morte cerebral. Eletroencefalograma. Por quê? Porque os médicos, os cientistas, depois de estudarem bastante, eles começam a perceber o momento exato em que, na ciência de hoje, aquela mente parou. Então nós estamos trazendo essa ideia para você, para que você compreenda que verdadeiramente a mente humana é bem complexa. E a manifestação de Deus acontece no mundo espiritual, em que nós não temos praticamente nada concreto. Vê se você me entende. Todas as coisas no mundo espiritual, elas, no dia de hoje, elas simplesmente estão na quase que obscuridade. Tem os cientistas, tudo mais, mas o homem não foi capaz ainda de manipular totalmente a realidade espiritual. Mas ela se mostra totalmente poderosa. Vê a dificuldade que há hoje nos sistemas computacionais chamado inteligência artificial. A inteligência artificial é uma organização, podemos dizer assim, computacional, como do cérebro, porque os cientistas eles chegam à conclusão de que ele pode simular o funcionamento do cérebro humano e a partir da simulação pode se manifestar a inteligência. Claro que não vamos entrar aqui nesse detalhe, porque é muito complexo, até mesmo para uma pessoa que estude muito, quanto mais para nós que somos leigos leigo no entendimento profundo da ciência, tanto computacional, como médica, como psicológica, temos, podemos dizer assim, um conhecimentozinho, quando nós nos dedicamos alguns momentos de reflexão, como agora, mas sabemos que somos limitadíssimos. Mas isso é para dizer para você que como é difícil a manifestação desse pensamento. Por quê? Porque as coisas, elas costumam se repetir. E por que elas estão se repetindo? Não haveria necessidade de as coisas se repetirem. Mas é que
O pensamento, quando ele é criado, ele necessita apenas de um ambiente para poder se manifestar. Um ambiente propício. Isso quer dizer que podemos entender que tantas coisas boas como as coisas ruins, elas não se acabam mais. Elas não se extinguem. Por que nós estamos falando isso? Nós estamos falando isso porque nós entendemos que verdadeiramente existe isso. Se nós olharmos a Bíblia, que é o nosso direcionador até mesmo para explicar essas coisas que são racionais, porque sem a Bíblia nós não podemos assim explicar determinadas coisas, porque nós teríamos que criar. Veja bem, nós teríamos que criar certas coisas que nós mesmos, dentro de nosso interior, dizemos, poxa, eu não sou capaz disso. Como é que você vai criar uma coisa que você não acredita? Para que haja criação, você tem que ter a fé. Você tem que acreditar verdadeiramente. E quando você acredita, as coisas começam a se manifestar. A partir de uma necessidade. Você vai tentar resolver a solução e a sua mente, independente do que você está pensando ou não, ela vai começar a trabalhar. Você já observou isso? Trabalhar sozinha. Pensar. Ter bilhões e bilhões de possibilidades em questões de segundos. E é isso que torna o computador, às vezes, inadequado para esse tipo de raciocínio. O computador ele trabalha por análise de situações passadas. Então, podemos dizer assim, pela arquitetura da mente computacional, ela se torna difícil. Porque um transistor, podemos falar assim, né? Um transistor, o elemento básico da mente computacional, ele não tem vida própria. Ele não tem uma vida própria dentro dele mesmo. Ele é uma substância material, podemos dizer assim. Ele trabalha simplesmente no certo, no errado. E entre esse certo e errado, as duas possibilidades de acontecer. Então, o terceiro elemento, o certo, o errado, e pode acontecer um ou outro. Então, são três possibilidades básicas. Já o sistema humano, pode acontecer tudo. O que torna o ser humano paralisado é a sua maneira de pensar, que não pode pensar. Então isso torna a mente humana incapaz de pensar mais. O mínimo que ela pensa é o suficiente para causar milhares de problemas para ela mesma. Então, quanto menos a mente humana pensar, ela começa a trazer, podemos dizer assim, menos problemas para ela. Nós podemos observar
a, as tradições desde Jesus Cristo até hoje. As pessoas pensam, né, colocaram ali que tudo vai se resolver dentro daquilo que já foi escrito. Não. As coisas estão ali para que você possa ser orientado por Deus. E não que vá ser exatamente daquela forma. Por isso que muitas nações, muitas religiões, simplesmente ficaram sem fundamento. Para quê? Para a realidade humana. Por quê? Porque simplesmente elas se sucumbiram a não dar a resposta. O ser humano precisa de resposta. Não uma resposta simplista, como muitos dizem, está tudo na mão de Deus, deixa Deus resolver. E o cara vai resolvendo do jeito dele, mas ele acha que é Deus que está resolvendo. Não, o que está resolvendo é ele mesmo. Não tem nada a ver com Deus. Então nós temos que entender isso. Tem coisas que é você mesmo. Não tem nada a ver com Deus. Deus já tem a sua estrutura para poder nos falar o que precisamos fazer. Você precisa entender isso. Eu preciso entender. Quem mais precisa entender? Tem que buscar. Não sei se eu vou conseguir fazer o fechamento desse meu raciocínio nesta manhã. Porque o que eu quero dizer para você é que a manifestação das coisas no material, ela começa no espiritual. Simples assim. E você sendo religioso ou não, é o que acontece. É o que está se manifestando. Então você, querendo entender ou não, isso não vai fazer diferença alguma. Como a gente olha para o céu, o que você vê? Muito bem. Se você vê nuvens negras, e embaixo ali está tudo escuro, está horrível, está um dia tenebroso, isso não quer dizer que acima das nuvens não exista o quê? O sol brilhante, o sol escaldante, dependendo da posição da época. O sol vai estar lá. Ele não está para você, que está abaixo da nuvem, que está sobre aquela proteção de gases, principalmente H2O, em estado de evaporação. Está lá. Está me entendendo? Ou não? E você só vai novamente ver o sol quando essa camada se desfazer. Aí você, poxa, o sol está lá. Mas não estava antes. Mas tá, então o sol sempre vai estar lá, independente das nuvens. As nuvens que podem estar ou não estar. Então o elemento variável é a nuvem, não é o sol. Claro que segundo os cientistas, e segundo nós mesmos podemos entender assim, um dia o sol para nós não vai existir.
para nós. Mas por milhares ou bilhões ou milhões de anos ele vai estar lá. Independente se nós acharmos ou não. Estamos entendendo? Então, o que nós entendemos é que a nossa fé, independente ou não, ela vai explicar melhor do que a nossa razão. Porque para nós termos razão, nós temos que ter a prova de que o sol está lá. E nós temos essa certeza racional, o sol está lá. Por quê? Porque a nuvem, entendemos que é variável, mas o sol é constante. Então nós temos que ter fé em algo constante. Isso é o princípio da mente humana. É simplesmente irracional para o homem não acreditar em Deus, porque ele não vai ter o ponto constante. A constância, ela tem que existir. Então, nosso Deus é o constante. Deus sempre vai existir, independente de que você pense ou não. Então, Deus sempre vai existir. Ele sempre existiu e sempre existirá. Então, a partir desse pensamento, o homem evolui. O homem raciocina porque ele não precisa trazer para ele mesmo o ponto constante de existência. Por quê? Porque ele sabe que ele, racionalmente pensando, ele não é eterno. Hoje. Ele pode até conseguir a eternidade, começando pela fé. Porque ele não está, todo dia, nós temos morte, assassinato, doenças, enfermidades, que levam somente para um lugar, para qualquer parte do mundo. Isso só vai levar para um lugar. E qual é? O cemitério. O cemitério é um local constante. Ele nunca vai deixar de existir. Por quê? Porque o cemitério é um constante. Então, a vida não é uma constância. A vida é uma caminhada, uma existência. Mas o cemitério é constante. Então você vai chegar lá. Ou um dia ou outro, ou com tristeza, ou com alegria, você vai chegar lá. O seu corpo vai chegar lá. Então o cemitério é a constante. A vida é uma variável. Por quê? Porque você vive em situações, mas o cemitério não. Então o cemitério, ou a situação morte, constante. É uma constante poderosa, que ela não se relaciona só com essa vida existente aqui na Terra, mas em todo o universo. Coisas nascem e coisas morrem. A vida, ela é uma constante da existência. Ela passa a existir. E a morte também. Talvez ela só passe a existir a partir da não existência da vida. A vida seja uma constante não para a morte. Por isso que nós entendemos dessa maneira. A coisa, meu irmão, minha irmã, não é tão simples assim. Hoje podemos entender muitas coisas, mas o que isso nos serve de prático? O que nos serve de prático?
o conhecimento se houve vida em Marte ou não. Fica a pergunta, o que vai servir de prática? Coisas que aconteceram ali milhões de anos atrás, para quê? Simplesmente poderia ter um pensamento racional para se destruir tudo que o homem levou anos para poder... Mas vai destruir dinheiro. Vai destruir a mente de quem? Como é aquele velho ditado? Time que se ganha não se mexe. Tem pessoas que adoram mexer no time. E o que acontece? Tudo quando se mexe, simplesmente tem que começar de novo. E para começar de novo, o que tem que fazer? Reaprender novas regras. Novas regras. E as novas regras, elas simplesmente ela vai ser conflitante com as regras existentes. Você nunca mais pensa que vai começar do zero, não. Você sempre vai ter que ter um conflito. As coisas sempre vão ter conflitantes. Nada começa do zero, se já existe. O zero, ele vai simplesmente conflitar com as outras ideias das pessoas. Espera aí, essa ideia. Nada existe por existir. As pessoas pensaram, como eu estou aqui, trazendo essas reflexões. É meu estilo. Não é um estilo assim, podemos dizer assim, muito alegre. Mas é uma reflexão. Nós estamos trazendo uma reflexão sobre a existência e a não existência. De repente, lá para o futuro, eu posso estar, de repente, à frente do meu tempo. O que quer dizer à frente do tempo? À frente do tempo é que ninguém vai entender nada do que eu estou falando. Albert Einstein. Alguém já ouviu falar desse homem? Homem. A história dele é simples. Mau estudante, não aprendia nada, falava coisas que ninguém entendia. Uma pessoa que simplesmente ninguém dava valor para ela, né? Mas vamos deixar para outro dia. Vamos estar falando novamente. Fique com Deus, que Deus os abençoe nesta manhã. Que Deus